Imagens semelhantes a essas, com a legenda "Nem Kirchhoff resolve esse circuito", ou alguma outra frase parecida, tem a intenção de fazer humor com a física. Salvo exageros, esse humor deixa bem claro que as leis de Kirchhoff foram formuladas para a análise e resolução de circuitos ou redes elétricas complexas, aquelas que apenas a lei de Ohm não consegue resolver. São essas leis que você irá conhecer e aplicar nessa aula. Mas, antes de tratarmos das leis, é importante conhecer a terminologia ou definições de conceitos que são usados na análise e resolução de circuitos elétricos. Bons estudos. A primeira definição é o nó elétrico, que é o ponto de ligação de 3 ou mais condutores do circuito. Observe o circuito abaixo, onde os nós são A, B, C e E, todos eles com 3 condutores convergindo para um único ponto, que é o nó. Agora, a definição de ramo, que é o trecho do circuito compreendido entre 2 nós principais consecutivos. Em cada ramo do circuito flui uma corrente, denominada corrente de ramo. No circuito são ramos os trechos ADE, AC, AFB, CE, CB e BE. Malha é todo o contorno fechado do circuito, constituído de pelo menos 2 ramos. No circuito da figura são malhas os trechos ACEDA, ACBFA, CBEC, ADCBFA, ADBECA e AFBECA. E por fim, a definição de rede elétrica ou circuito elétrico, que é, em resumo, a associação de vários dispositivos elétricos, sejam eles ativos ou passivos. A primeira lei de Kirchhoff, também conhecida como lei dos nós, pode ser enunciada da seguinte forma: a soma das correntes elétricas que entram em determinado nó é igual à soma das correntes que saem dele. A primeira lei de Kirchhoff também pode ser enunciada da seguinte forma: a soma das correntes em um nó é nula. Na figura, se fizermos as correntes que entram I1, I3 e I4 positivas e as que saem I2 e I5 negativas, a soma algébrica dessas correntes será igual a 0. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, pode ser enunciada da seguinte forma: percorrendo uma malha em determinado sentido, a soma das tensões que têm o mesmo sentido do percurso é igual à soma das tensões que têm sentido contrário. Outra forma de enunciar a segunda lei de Kirchhoff é a soma algébrica, isto é, levando em consideração o sinal, das tensões em uma malha percorrida em determinado sentido é nula. No circuito da figura, malha ABC, o sentido de percurso adotado foi o sentido horário. As tensões nos ramos da malha são V1, V2, V3 e V5. Pela segunda lei de Kirchhoff, as tensões que estão orientadas no mesmo sentido do percurso são positivas e as que estão em oposição são negativas. A equação das tensões para a malha ABC é V1 menos V2 menos V5 menos V3 igual a 0. O mesmo procedimento pode ser aplicado nas outras malhas, de acordo com o número de equações necessárias para a resolução do circuito. Resolução de circuitos pelo método da análise de malhas, utilizando as leis de Kirchhoff. Resolver um circuito elétrico é determinar as correntes de todos os seus ramos. Com esses valores,
é possível determinar as tensões e as potências em cada dispositivo do circuito. Agora você verá um roteiro bastante útil na resolução de circuitos pelo método da análise de malhas. O primeiro passo é identificar os nós, ramos e malhas do circuito. No segundo passo do roteiro, você irá definir de modo aleatório o sentido das correntes em todos os ramos do circuito. Agora, você irá adotar o sentido de percurso das malhas, de forma a orientar as tensões do circuito, tomando como referência o sentido adotado para as correntes de ramo. Aqui, você irá montar as equações utilizando as leis de Kirchhoff, em número igual ao de correntes de ramo, que são as incógnitas. E por fim, você irá resolver o sistema de equações pelo método que achar mais fácil. Atenção! Caso uma ou mais correntes apresentem resultado negativo, significa que o sentido adotado para a corrente no passo 2 está invertido, mas o valor obtido em módulo estará correto. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.